A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que vão estar acompanhando, que estão participando junto conosco nessa tarefa de estudarmos a Bíblia. Na lição de hoje vamos estar aprendendo um assunto muito importante. E com isso eu quero começar fazendo uma pergunta a você que vai estar vendo, vai estar acompanhando e estudando junto. Será que existem livros dentro da Bíblia Sagrada que não são inspirados por Deus? Essa é a pergunta. A resposta ela é não. Não existe. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Porém, ao se deparar com algumas Bíblias, nós vamos encontrar alguns livros que talvez nunca a gente viu a menção deles dentro de um culto na igreja, ou alguém falando sobre eles em algum momento. E então, sobre isso que eu quero falar com vocês nessa lição de hoje. Nosso ponto é o quinto ponto, né? Já estamos estudando aí há algum tempo já, né? E hoje estaremos falando desse quinto ponto nesse tema, a Bíblia. Então hoje vamos falar sobre os livros apócrifos e pseudo-epígrafos. Logo eu já explico para vocês sobre o significado desses termos. Mas a nossa lição de hoje, ela tende a abordar um assunto muito relevante sobre esse tema que estamos estudando, que é a Bíblia. Nós vamos falar desses livros apócrifos e pseudo-epígrafos, os quais não reconhecemos como escritura sagrada. Por que não reconhecemos? Iremos abordar esse assunto através de 3 tópicos. Anote aí, acredito que você está com o seu bloco de anotações e a sua caneta em mãos. Vamos abordar esse assunto em 3 tópicos. O primeiro tópico, o significado dos termos. Apócrifos e pseudo-epígrafos. Não são palavras que estão todos os dias no nosso vocabulário, né? São palavras que às vezes são estranhas para nós. Até mesmo muitos que talvez vão estar vendo, assistindo, estudando, não sabem o significado desses termos. Mas a intenção aqui hoje é a gente explicar o significado e mostrar o lugar deles dentro desse assunto que é a Bíblia. O segundo tópico é quem são eles. Nós vamos estar falando sobre um pouco desses livros que aparecem como escritura, mas não são escrituras sagradas. E no terceiro, por que eles são chamados assim? Por que eles são chamados desses termos aí que são um pouco diferentes para nós. Vamos lá, primeiro tópico. O significado desses termos. Apócrifo e pseudo-epígrafo. O significado da palavra apócrifo, ela quer dizer duvidoso, falso, algo duvidoso, algo falso. A partir desse momento, você já começa a entender o que a lição de hoje está propondo para você aprender. Sobre os livros apócrifos e pseudo-epígrafos. A palavra apócrifo significa duvidoso, algo que é digno de dúvida, e também falso, ou seja, algo que não é verdadeiro. E pseudo-epígrafo é falso escrito, então é um falso escrito. Então o significado desses 2 termos aí mencionado agora, apócrifo e pseudo-epígrafo, quer dizer algo duvidoso, algo falso, algo que não é verdadeiro, algo que não é original. Então, dentro desse assunto chamado a Bíblia, nós vamos se deparar com algumas Bíblias que trazem esses livros, que trazem esses escritos que são falsos, que não são escritos verdadeiros. Então, eu não estou querendo dizer aqui nesse vídeo, antes que alguém possa falar, que a Bíblia é falsa, não. Toda a Bíblia, os 66 livros, Antigo e Novo Testamento, todos são inspirados por Deus. Porém, em algumas Bíblias, nós encontramos acréscimos. Nós vamos encontrar esses livros. Então, o segundo tópico da nossa lição, nós vamos estar falando quem são esses livros. Os livros apócrifos são esses. Anote aí no seu caderno de anotações quem são os livros apócrifos. Inclui Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos,
1º e 2º Macabeus. Esses são livros apócrifos, ou seja, voltando ao significado da palavra apócrifo, é duvidoso, falso, são esses os livros. Os livros pseudo-epígrafos, que quer dizer falsos escritos, algo incluído que não é verdadeiro, são os livros de Jubilei, são as epístolas de Aristeias, o livro de Adão e Eva. Então esses livros que eu acabei de citar aqui, eles não são reconhecidos como escrituras sagradas. Lembrando aí que o nosso primeiro tópico falou do significado de cada termo. Esse segundo tópico está falando quem são esses livros, que são considerados como apócrifos e pseudoepígrafos. E agora, por último, nesse terceiro e último tópico, queremos falar o porquê que eles não são considerados inspirados por Deus. Por que será que eles não são considerados inspirados por Deus? Porque primeiro, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, principalmente no Novo Testamento, onde nós temos 27 livros, principalmente na seção dos Evangelhos, que são os 4 Evangelhos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, que nos mostra o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Nas pregações do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele faz menção às Escrituras, ele faz menção ao Antigo Testamento. Quando ele faz menção dizendo as leis e os profetas. Por exemplo, nós podemos pegar a Bíblia e ver aqui em Lucas, lá no último capítulo de Lucas, nós vamos ver um evento muito importante sobre essa questão. Então veja aí, por que eles não são considerados inspirados? Aqui vai o primeiro motivo. Porque o próprio Jesus não os cita dentro das Escrituras. O próprio Jesus não cita esses livros como inspirados. Em Lucas 24, 27, nessa narrativa nós estamos vendo 2 discípulos a caminho de Emaús e eles estão falando sobre a morte de Jesus. Só que eles não se deram conta que Jesus ressuscitou. E Jesus aparece para eles no caminho de Emaús e começa a dizer para eles, quando Jesus se revela a eles, e começa a dizer, e começando por Moisés, ou seja, Jesus começou por Moisés. O que ele quer dizer com isso? Por Moisés, pelo Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então ele começa por Moisés, pelo Pentateuco, discorrendo por todos os profetas. O que ele quer dizer com todos os profetas? Ele está falando agora de todo o Antigo Testamento. De todo o Antigo Testamento. Agora é de Gênesis a Malaquias. Aí ele começa a dizer, e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então veja, por que esses livros apócrifos e pseudo-epígrafos não são considerados como Escritura Sagrada? Porque eles não foram citados por Jesus. Não foram em nenhuma parte dos Evangelhos ou como do Novo Testamento. Eles são citados pelo próprio Jesus. Então veja que aí está o primeiro motivo. O segundo é porque eles apresentam, primeiro, erros históricos. Segundo, erros geográficos. Terceiro, eles ensinam doutrina falsas. Por exemplo, dentro do 1º e 2º Macabeus, nós encontramos uma passagem onde fala sobre a oração a mortos. E a Bíblia reprova a oração a mortos, né? Morreu, não há mais o que faça. Não há mais o que nós que estamos vivos podemos fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? Eles não são considerados inspirados por Deus, primeiro, porque não foram citados pelo próprio Jesus. E segundo, porque apresentam muitos erros, dos quais nós não vamos estar mencionando aqui nesse estudo, porque o propósito do estudo é passar uma informação
básica. Simples, básica. Então não é ir a fundo, é passar uma informação simples, básica. O ir a fundo vai ficar ao seu critério de pesquisar, de ir atrás, tudo isso. Então nós vimos hoje, nesse quinto ponto desse tema que estamos estudando, os livros apócrifos e epígrafos. Por exemplo, quem usa esses livros, que já citado nesses 3 tópicos explicados, são de cunho católico. Por exemplo, quando nós pegamos uma Bíblia católica, nós vamos encontrar esses livros nessa Bíblia católica. Então, por isso eu quero dizer aos irmãos que esses livros, eles não são considerados como escrituras inspiradas por Deus. Agora, para nós concluirmos o assunto de hoje, nós vamos ler segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Você que está aí com a sua Bíblia em mãos, é muito importante que você abra ela. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim: toda a escritura. O que ele quer dizer com a escritura? Toda a escritura. A escritura é o que nós já falamos nos vídeos passados. A escritura é o Antigo e o Novo Testamento. Os 66 livros, os 39 do Antigo, que são Gênesis a Malaquias, e os 27 do Novo, que são de Mateus a Apocalipse. Esses livros são inspirados, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, ou seja, essas escrituras de Gênesis a Apocalipse são inspiradas por Deus. Essas são inerrantes, são a nossa regra de fé e ela é infalível. Agora, quando nós encontramos esses livros apócrifos e pseudo-epígrafos, esses livros não são considerados como livros inspirados, porque o próprio Jesus, como todo o Novo Testamento, eles não citam nada a respeito desses livros. Talvez eles podem ser consultados como fontes históricas, porém eles não têm o devido reconhecimento de serem considerados como livros inspirados por Deus. Então fica aí, meus irmãos, mais uma lição do canal Medita de Dia e de Noite. Você que está participando, você que está sendo aí abençoado com os ensinamentos, que são ensinamentos simples e básicos, para que você possa entender o básico dessa estrutura, dessa classificação, do poder que existe a palavra de Deus. E agora, por esse ponto aqui, os livros apócrifos e pseudo-epígrafos. Então fica aí essa aula de hoje para que você possa localizar, identificar, aprender e aplicar o que realmente é correto e ficar atento com tantos ensinos que podem muitas vezes comprometer a nossa fé. Eu quero agradecer a você que nos acompanha, a você que tem divulgado esse canal, a você que tem compartilhado e tem feito parte, estudado, tirado o seu tempo para estar aprendendo. Que Deus abençoe você e aguardo você até o próximo vídeo, até a próxima aula. Que Deus abençoe, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo.